Olá, bom dia. Dando sequência à nossa matéria de física das radiações, aula passada nós vimos propriedades fundamentais da matéria. Hoje nós damos continuidade com propriedades fundamentais dos raios-x. Então vamos lá, vamos dar uma lidazinha aqui na matéria, dando continuidade. Os raios-x obedecem todas as leis da luz. Entretanto, por causa de seu curto comprimento de onda, é difícil demonstrar fenômenos tais como reflexão para raio-x usando aparelhagens ópticas comuns. Eles também têm certas propriedades de especial interesse. Propriedade 1. Por causa do seu comprimento de onda extremamente curto, eles são capazes de penetrar materiais que absorvem ou refletem luz visível. Exemplo, parede de concreto normal, o raio-x ele ultrapassa. Pele humana, a pele humana ela atravessa e absorve o raio-x. Madeira, ele atravessa normalmente. Apenas como nós vimos em proteção radiológica, a parede ela tem que ser trabalhada numa blindagem com barita, pintada de barita, e com uma chapa de chumbo. Esses são os materiais que não atravessam o raio-x. 2. Fazem florescer algumas substâncias, isto é, emite radiação de maior comprimento de onda, por exemplo, radiação visível e ultravioleta. Qual é a radiação visível que nós vimos hoje? A ultravioleta é aquela baixinha, né? E tem a luz solar. A luz solar, ela é visível e ela emite radiação de calor, né? CO2. 3. Assim como a luz, eles podem produzir uma imagem em um filme fotográfico que poderá então tornar visível através da revelação. Você já viu também em câmera escura, né? 4. Eles produzem mudanças biológicas valiosas em radioterapia, mas necessitam cuidados no uso do radiação X. 5. Eles podem ionizar certos gases, isto é, eles removem elétrons dos átomos para formar íons, os quais podem ser usados para medir e controlar a exposição. Estas especiais propriedades têm aplicações em radiografia médica e industrial, em radioterapia e em pesquisas. Né? Vamos lá agora. Produção de raio-x. Quando os elétrons se aproximam dos átomos do alvo, existe uma repulsão entre elétrons e a nuvem eletrônica do alvo. Neste tipo de interação, os elétrons são desviados de sua trajetória e perdem sua energia em ionizar e calor. Galera, se lembra quando a gente fala sobre radiação primária e radiação secundária? A radiação primária é aquela que tem um maior poder de intensidade. Ela consegue transpassar um objeto. Já na secundária, ela não consegue esse fato. O segundo objeto que ela tenta ultrapassar, esse objeto absorve essa radiação, tá? Então a radiação secundária não é muito boa para nós, porque ela pode ser absorvida pela pele, né? Os principais tipos de interações que os elétrons sofrem quando desacelerados no alvo são elétrons
Os elétrons sofrem algumas deflexões e produzem raio-x em alta interação. Os elétrons sofrem reflexões, produzindo ionizações e calor. Em uma destas interações, produzem raio-x. Então, aquilo que nós falamos, de 100% de radiação produzida, 99% é radiação de calor e a outra é radiação X. Apenas 1% é radiação X. Né? Raramente acontece... Perdão, galera, minha vista que está muito ruim. Raramente acontece o elétron perder toda a sua energia em sua simples colisão, produzindo um raio-x de máxima energia, com toda a energia dos elétrons convertidas em raio-x. É muito raro isso acontecer. Quando isso acontece, se torna radiação gama, alfa, beta, tá? Radiação de prótons. Então isso é tudo radioatividade, que são ionizantes, bem ionizantes. E o caso mais comum, o elétron produz uma série de interações produzindo calor. Né? Aqui a gente vai ver agora uma tabelinha. Né? Tensão aplicada, 60 kV. Com 60 kV, se produz 99,5% de calor e apenas 0,5% de raio-x. 200 kV, né? 99% de calor e 1% de raio-x. 4 megavolts, 4 MV. O mega é maior que quilo, tá? É quilo, mega, giga. Então, aqui 4 megas são 4 milhões de volts. Então, esses 4 milhões de volts vão produzir 40% de raio-x e 60% de calor. Então, esse raio-x em 40%, ele já se torna radioatividade, tá ok, galera? Vamos lá, então, aqui mais. Com a ilustração, uma corrente de tubo de 400 mA freada no alvo do anodo durante 0,1 segundos transporta 2,52 vezes 10 a 17 casas. Ou seja, você bota aí 10 e acrescenta mais 17 zeros de elétrons. A maior parte destes elétrons irão produzir calor e excitação nos átomos que compõem o alvo. A produção do raio-x ocorre simultaneamente dois processos físicos que envolvem elétrons e átomos no alvo, tá? Vamos lá. Primeiro processo é chamado de Bremsstrahlung ou frenagem. Radiação D. Isto ocorre quando um elétron incidente passa pelas propriedades do núcleo do átomo, do alvo. Este elétron sofre uma atração pelo núcleo e ocorre uma parada brusca, ou seja, dá uma frenagem muito grande. É como se você estivesse no carro, né? E uma pessoa atravessa na frente do carro. Você não pisa no freio total para o carro parar? É o que ocorre com a radiação, uma frenagem brusca. Então isso ocorre, é liberado um fóton de radiação. Quanto mais próximo este elétron passar do núcleo, maior será a energia do fóton emitido. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior é o fóton emitido, né? E o segundo processo chama-se de radiação característica. O raio-x característico,
Esse processo envolve uma colisão entre um elétron incidente e um elétron orbital, né? E um elétron orbital da camada mais interna do átomo do alvo. Então essa é a camada característica, essa é a radiação característica, tá ok, galera? Vamos lá. Toda a energia do elétron incidente é transferida para o elétron do átomo, injetando-a de sua órbita, deixando em um buraco ou em um lugar. Isto faz com que o buraco da órbita seja ocupado imediatamente, corrigida, né, por outro elétron da camada mais próxima. Ou seja, nós sabemos que a camada dos elétrons, elas vão se autocoincidindo, né? Perde uma, sobe outra, vão se completando. As camadas elas vão se completando. Esse processo instável é corrigido em todas as camadas dos elétrons. A filtração total de um feixe de raio-x consiste na filtração inerente mais a filtração adicional. Vamos lá. Filtração inerente é constituída pelo vidro da ampola, pelo óleo e pelo vidro da janela do cabeçote. Ou seja, nós temos o cabeçote, o vidro que envolve o cabeçote, então isso é uma filtragem inerente. A filtração adicional é constituída pelas lâminas de alumínio que são adicionadas na saída do feixe de raio-x. Ou seja, no final, onde os elétrons se chocam, você vai ter uma camada de umas lâminas de alumínio que vão absorver também, vão fazer essa filtração também. A finalidade da filtração total é absorver todos os fótons de baixa energia que não contribuem para a formação de imagem. Esse fóton apenas contribui para aumentar as doses de exposição na pele do paciente. Ou seja, a filtração vai fazer com que essas doses a mais, que não vão fazer a imagem, sejam absorvidas pela pele do paciente. Ou seja, elas impedem que essas doses cheguem ao paciente para serem absorvidas. Tá? Vamos lá de novo. Seguindo recomendações internacionais, a filtragem mínima para feixe de raio-x é menor que 50 kV de alumínio, entre 50 e 70 kV alumínio, maior que 70 kV alumínio. A interação da radiação com a matéria. Considerando-se que um feixe de raio-x possua várias energias em diferentes quantidades, estes são capazes de interagir com as formas diferentes com o meio exposto. Né? Na faixa de energia dos raios-x, utilizando em radiodiagnóstico, existem dois processos envolvidos na atenuação dos fótons emitidos para a produção da imagem, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Vamos falar sobre o efeito fotoelétrico. Envolve um fóton emitido interagindo com um elétron da camada mais interna, a mais próxima do átomo, do núcleo, mais interna do átomo do absorvedor. Toda a energia deste fóton é cedida e absorvida pelos elétrons. O fóton simplesmente desaparece e o átomo fica ionizando quando o elétron é injetado. Com a injeção do átomo, emite um raio-x característico. Então, quando esse átomo é irradiado, ele emite
um raio-x característico para aquela área, né? Vamos falar sobre o efeito Compton. Existe a interação de um fóton de raio-x emitindo com um elétron livre da camada mais externa, a última camada do átomo, absorvedor. Parte da energia deste fóton é transferida para como energia cinética, para injetar o elétron de sua órbita, e este fóton segue uma trajetória aleatória, ou seja, ele não tem um alvo certo. Então ele vai aleatoriamente girando até atingir um foco. Radiação secundária. A radiação primária, ela tem o foco, atravessou o objeto. Quando ela sai do objeto de absorção, ela tende a ir em direção ao filme. Só que acontece, como ela não tem uma trajetória aleatória, que ela vai abrindo a sua trajetória, a direção é sempre do filme. Então tem que acontecer nessa parte. Tem que se usar a colimação para fechar em direção ao filme, né? Para ejetar os elétrons de sua órbita, e este fóton segue com uma trajetória aleatória, radiação secundária, até perder mais energia em outra interação, portanto, não contribui para a formação da imagem. Tá ok? Vamos lá. As principais características do efeito Compton são: maior ocorrência com os elétrons das camadas mais externas com pouca energia de ligação, ou seja, o efeito Compton ele se torna mais fácil de se visualizar com as camadas mais externas. Com o aumento da energia do raio-x incidente, aumenta a probabilidade de penetração no tecido sem a ocorrência de interação. Aumenta a probabilidade de espalhamento, Compton, em relação ao efeito fotoelétrico, e produz-se a probabilidade de espalhamento Compton. Ou seja, a radiação, a tendência é sempre se espalhar mais, né? Com o aumento do número atômico do meio exposto, a probabilidade de ocorrência de espalhamento Compton não é modificada. Com o aumento da massa do meio exposto, existe aumento proporcional da atenuação do raio-x incidente. Observação: a produção de pares ocorre somente quando a energia do fóton excede 1.022 MeV, ou megavolt, e passa perto do núcleo de elevado número atômico. Na produção de pares, o fóton simplesmente desaparece no campo elétrico de um núcleo. Em seu lugar, ocorrem dois elétrons Em seu lugar, ocorrem dois elétrons, um negativo, negatron, e outro positron. São produzidos de energia no fóton. O positron, eventualmente, encontrará um elétron livre no meio de absorção. As duas partículas se aniquilam uma a outra, ou seja, elas se anulam. Uma partícula e outra, elas se anulam. Em suas massas se convertem em energia. Dois fótons são produzidos, cada um com 0,511 megavolts. Como sinal, esses fótons podem perder energia pelo processo Compton ou pelo efeito fotoelétrico. Então, com esses dois efeitos, o efeito Compton e o efeito fotoelétrico, o fóton ele pode perder energia e não ter uma formação perfeita, tá? Os elétrons provenientes da ionização e produção de pares
irão, por sua vez, provocar mais eventos de ionização e excitação. Né? Vamos lá. O controle de radiação espalhada, secundária ou difusa, nós temos 3 tipos de radiação, né? Radiação primária, secundária ou difusa, que é espalhada. Então, o que acontece? Pode ser realizado utilizando-se alguns tipos de colimadores, como diafragma, diafragma luminoso, diafragma ajustáveis, cone, cilindro, cilindro de extensão, grade antidifusora, técnica de air gap, técnica de move slide. Então, o que acontece, galera? Todo tipo de colimador, ele é confeccionado de um tipo de material que vai fazer com que essa radiação se direcione ao seu objeto, ao seu objetivo. Quando você faz a colimação, ela serve para que você garanta a qualidade de imagem no filme. Não adianta você não colimar que quando a radiação for disparada, ela vai dispersar do ponto focal. Ela converte e dispersa do ponto focal. Você, quando fecha o colimador, ela vai convergir para o centro e depois divergir do centro. Ela vai abrir, porque toda luz ela diverge do centro focal. Só você pegar uma lanterna, liga a lanterna, coloca na parede. Você está vendo a luminosidade, o foco luminoso da lanterna. Conforme você vai afastando a lanterna da parede, esse foco ele vai abrindo, então ele vai divergindo do ponto focal. Então o colimador serve para que essa divergência seja neutralizada, que faça a conversão para o ponto focal. Mesmo assim, não é garantida. Você colima, fecha o foco, mas dependendo da distância, ela vai fazer com que o foco ele diverja do ponto focal. Você vai diminuir a área de radiação dispersa, mas você não elimina essa radiação dispersa. Você só diminui a contaminação por radiação dispersa. Tá ok?